hora aqui é mais sossegado, tem menos morador de rua. De tarde aqui é uma loucura, tanto morador de rua. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deixa uma mensagem do Evangelho. Todo dia é dia de ouvir a palavra de Deus, todo momento. Moisés falou para a gente ensinar para os nossos filhos, na hora de dormir, na hora de andar, todo momento, para que ele não se esqueça do caminho do Senhor. Os dias são maus e a palavra de Deus está se cumprindo. Você vê hoje esse monte de falsos evangelhos aí, falsas igrejas, pregando um evangelho falso, um evangelho materialista. Você pode ver, você pode entrar numa igreja evangélica, você só vai ouvir pedindo dinheiro. É dinheiro para um lado, dinheiro para o outro, que você tem que ser próspero, que você tem que ter riqueza, tem que ter fama, tem que comer o melhor dessa terra. Tudo isso é um engano. Você acreditar que Deus vai te dar um carro zero, que Deus vai te dar uma casa nova, que Deus vai te dar um marido novo, casamento novo, que você vai ser chamado para ser empresário, é um engano. Nunca Jesus pregou isso. Nunca. Nem os apóstolos, nem os discípulos, nem os primeiros cristãos e os verdadeiros pregaram prosperidade para o povo. Eles pregaram era a vida eterna. Os que eles pregaram foi para você perseverar na palavra, perseverar, porque esse mundo passa. Esse mundo é passageiro. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 1. O apóstolo Paulo escreveu isso. Na carta de Paulo, no capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo, como ele fala, não da parte de homens, mas de Jesus Cristo, nem de vontade de homens. Foi o próprio Jesus que chamou Paulo no caminho de Damasco. E Paulo foi o último dos apóstolos. Esses apóstolos que você vê hoje, Valdomiro, apóstolo Renê, Kivitz e outros aí, tem até apóstola, são obreiros fraudulentos. O requisito para ser um apóstolo, você tinha que ser chamado pelo próprio Jesus. Pelo próprio Jesus. Só teve 12 apóstolos. E Paulo foi o último. Judas perdeu o apostolado porque ele traiu Jesus e morreu, se suicidou. Por isso que Paulo começa falando. Então, se você está na igreja onde tem apóstolo, apóstola, bispa, pastora, saiba que você está no engano. É um engano. É um engano. É o próprio diabo pregando ali.
daqueles altares. Você pode ver que os apóstolos de hoje, eles só pregam prosperidade, só pregam para você vitória financeira. Os pregadores de hoje, faça um pix e eu oro por você. Você já viu algum apóstolo cobrando para orar? Há 3 anos que eu estou na rua pregando, nunca cobrei para orar, nunca pedi dinheiro para pregar. Por isso que Paulo falou, na vontade de Jesus Cristo, Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Então não foi Maria, não foi Aparecida que ressuscitou, foi o próprio Jesus que ressuscitou dentre os mortos. E a todos os irmãos, meus companheiros da igreja de Galácia, graça vos paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do Deus Pai. Que seja a glória pelo século dos séculos. Jesus Cristo foi o único que morreu, ressuscitou o terceiro dia. O apóstolo Paulo fala, foi ele que se entregou por nós, foi ele que morreu numa cruz pelos nossos pecados. O catolicismo romano, ele ensina que Maria pode interceder pelos nossos pecados. E é uma mentira, porque como uma pecadora como Maria poderia interceder pelos nossos pecados? Pode. Por isso que Jesus veio, um cordeiro puro, perfeito, ele se fez pecador por nós, para morrer por nós. O catolicismo ensina isso, que Maria pode interceder. E é um grande engano, porque Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como que o povo vai saber a verdade, sendo que não lê a Bíblia? Como que o povo vai ser salvo se não tem conhecimento? Oséias falou, o meu povo perece porque falta conhecimento, porque os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Quando as pessoas escutam um falso evangelho, contrário à palavra, eles estão perecendo por toda a eternidade. Deus quer salvar você. Deus deseja salvar você. Só que primeiro você tem que abandonar essas doutrinas de demônios, de acreditar que Maria intercede, de acreditar que a Aparecida salva, de acreditar que Allan Kardec salva. Ele não salva. Por isso que Paulo falou. Agora eu falo para você, se fosse Maria que intercederia, por que Paulo não escreveu aqui nas Escrituras? Qual se entregou pelos nossos pecados? Maria. Maria foi serva. Só isso. Ela é um ser humano comum como qualquer um de nós. Pecadora como qualquer um de nós. Só que os padres, eles colocam Maria como mediadora para ganhar dinheiro com a venda de estátuas. Venda de estátuas.
Hoje você consegue comprar uma imagem de escultura de qualquer valor. Como que o povo pode acreditar em imagens que os próprios fabricantes fazem? Uma fábrica faz 200 aparecidas. Uma fábrica tem máquinas que fazem muitas imagens de escultura. Muitas. E as pessoas acreditam que aquela imagem pode salvar. Olha que a Bíblia fala sobre imagem de escultura. Eu vou ler para você um dos 10 mandamentos que a Bíblia fala sobre imagem de escultura. Olha aqui, ó, o que o padre tirou dos 10 mandamentos. Por isso que é o evangelho que Jesus jamais pregaria. Jesus não pregaria para você que você ia comprar uma imagem de escultura e pedir intercessão por ela. Olha aqui Êxodo capítulo 20. O próprio Deus falou para você que tem uma imagem de escultura dentro de casa. O próprio Deus falando para nós. Então falou Deus todas essas palavras. É Bíblia. Não falou Deus, foi Deus. Todas essas palavras. Bíblia. Eu sou o Senhor que tirou. Eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. E olha que ele fala no segundo mandamento. Ele fala que ele é o Senhor. Não tem outra senhora. Não tem outros deuses. E ele fala para nós no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Você não pode. Esse é o primeiro mandamento. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. E ele continua falando: não fará para ti imagem de escultura. Olha só. Não fará para ti imagem de escultura. Imagem de Aparecida, Santo Antônio, São Jorge, Buda, Maomé, até objetos evangélicos. De semelhança alguma do que há em cima nos céus, você não pode fazer imagem do que está no céu. Você vê as cidades inteiras, os prefeitos fazendo imagem de um Jesus morto e colocando na entrada da cidade, achando que aquele Jesus pode salvar. Não pode. Não fazer imagem de semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo da terra, seja de homens vivos. Não pode fazer imagem de homenagem, imagem para homens. Aí você vê imagem a padres, imagem a santos, e as pessoas acreditam. Não pode. Não é eu que estou falando, é o próprio Deus. E a Bíblia fala: nem que está embaixo da terra, nem debaixo das águas, ou seja, animais marinhos, ou seja, objetos. O povo acredita que aquela imagem da Aparecida que saiu do rio pode salvar eles. Que pescadores pegaram no rio Paraíba aquela imagem e ela deu peixe. Só que a fama de pescador é o quê? Mentiroso. E o povo prefere acreditar em pescador do que acreditar nas Escrituras. E a própria palavra de Deus condenando você se curvar e nem embaixo da terra,
está embaixo da terra, os mortos. Você não pode adorar pessoas que estão mortas, fazer imagem de pessoas que estão mortas, porque os mortos não voltam à vida. Salmo 115, versículo 17. Os mortos não louvam, nem aqueles que descem à região do silêncio. O Espiritismo ensina para você falar com os mortos, com os parentes que morreram, mas eles não podem falar, a própria Bíblia fala. Ou seja, quem está falando ali, usando aquele médium, imitando a voz do seu familiar, é o diabo. É o próprio diabo, porque ele conhece a vida. A Bíblia fala que o diabo, ele anda ao redor, então ele engana o povo com essas doutrinas. E Deus continua pronunciando as palavras para os 10 mandamentos: não adorarás, nem lhe prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos filhos dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Não se prostre diante de homens, não se prostre diante de imagens. Quando o padre faz aquela missa, para você que não sabe, quando ele faz aquela missa, com aquele monte de imagens, ele está fazendo um ritual satânico. O povo não acredita. Aí você vê as maldições entrando nos lares, doenças, o espírito da bebedeira, depressão, o adultério entrando, porque a maldição você colocar uma imagem. A maldição você colocar uma imagem dentro de casa. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26. Olha que o próprio Deus falou sobre a maldição das imagens de escultura. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26. As imagens de escultura dos seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem tomarás sobre elas para ti, para que enalce e seja amaldiçoado, pois é amaldiçoado o Senhor teu Deus. Não meterás essas abominações dentro da tua casa, para que não seja amaldiçoado com ela, porque de todo detestará, de todo abominarás, porque é amaldiçoado. Maldição. É uma maldição você colocar uma imagem, você adorar essas imagens desses deuses católicos. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Olha só, Deuteronômio, Bíblia. Maldito o homem que fizer uma imagem de escultura, ou de punição, pois é abominável ao Senhor a obra de artifício que puser em lugar oculto. E o povo responderá amém. A maldição. Por isso que eu falo para você, que Paulo falou que quer que todos tenham conhecimento da verdade, todos serão salvos, pois só um Deus, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Sabe por que você vive dependente de remédio? Sabe por que você vive dependente de farmácia? Sabe por quê? Porque você tem uma imagem de escultura dentro de casa, e a maldição não sai dentro de casa.
Por isso que Paulo falou que foi Jesus Cristo que morreu numa cruz do Calvário em Gálatas. E ele fala para nós, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, admiro que vocês estejam passando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho. Para um outro evangelho. Qual é o outro? Senão que alguns perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. No fim dos tempos, viria um enxame de falsos profetas. Falsos profetas, pregando um falso evangelho. O evangelho contrário às escrituras, a palavra de Deus. E Paulo falou, mas ainda nós mesmos, com um anjo vindo do céu, pregar um evangelho além do que temos pregado, seja amaldiçoado. O próprio Paulo falou, se ainda nós mesmos, ou ele, próprio Paulo, ou mesmo um anjo descer do céu, pregar um evangelho além do que temos recebido. O que é a Bíblia? É a Bíblia. Seja amaldiçoado. Por isso que eu falo para você, esse monte de igreja evangélica pregando prosperidade é maldição. O povo ouve prosperidade, os pastores andando de carro zero, comendo em restaurante caro, vivendo do luxo, e você passando necessidade. Isso não é o evangelho de Cristo. Nunca foi. Como que você compara se esse evangelho é verdadeiro? Quando você abrir sua Bíblia e ler. Porque hoje o povo tem tempo para celular, o povo tem tempo para internet, mas não tem tempo para ler a Bíblia. E depois quer entrar no reino dos céus e fala que ama Deus, mas passa 24 horas na internet. Aí depois de 24 horas na internet vai para o culto ouvir um falso profeta. Como já dissemos, e agora repito, se alguém pregar um outro evangelho que vai além do que recebemos, seja maldição. Maldição você acreditar no falso evangelho. Maldito você acreditar em catolicismo, espiritismo, igreja evangélica das prosperidades. É uma maldição do próprio Deus você acreditar nesse evangelho falso. Não receba esse evangelho. E Paulo falando porventura, procuro eu o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se ainda que agradasse homens, não seria servo de Cristo. O evangelho pregado hoje é para agradar o homem. O evangelho para hoje é para agradar a massa. Vamos pregar prosperidade, vamos entregar carro zero, vamos entregar a chave da vitória, vamos entregar envelope e vamos prometer para o povo prosperidade. Por isso, quando você ouve esse evangelho aqui na rodoviária, tem pessoas que não gostam. A maioria não gosta, porque está acostumado a ouvir mentira. Quando ouve a verdade, se choca. Olha o resultado do falso evangelho aí. Tem igreja gay, 2 pastores gay, casaram e abriram a igreja gay. É isso aí. É o resultado do falso evangelho. O povo ouve a verdade e não gosta.
Porque é maldição, a humanidade está debaixo de maldição, ouvindo um falso evangelho. O povo acreditando em igreja adventista, que nos Estados Unidos aprovou o aborto dentro das igrejas. Igreja abortista do sétimo dia. Onde a própria fundadora, Ellen White, do Adventismo, recebia espíritos para ter aquelas visões. Os adventistas acreditam mais nos livros da Ellen White do que na Bíblia. As testemunhas de Jeová, você acha que elas estão preocupadas com a tua alma? Quando você vê esses carrinhos aí? Não, eles são obrigados a sair para a rua, porque senão eles são expulsos do salão do rei. Aí você vê o testemunho de Jeová, parecendo um poste, uns postes vivos, parado, entregando aquelas revistinhas sentinela, cheia de doutrina de demônios, onde o fundador estava na maçonaria. No próprio túmulo, do fundador da Testemunha de Jeová, tem a pirâmide da maçonaria, de Charles Russell Taylor. Para você entender sobre essa seita, a Testemunha de Jeová saiu de dentro da Adventista. E a pressão psicológica que as pessoas dentro dessa seita recebem é terrível. Pressões. São ameaçados se sair da Testemunha de Jeová. E o povo acreditando nos teólogos dele, aquele teólogo Rodrigo Silva, que todos conhecem, todos. O cara está no segundo casamento, abandonou a mulher para casar com a mais nova. Rodrigo Silva prega tanta heresia que o povo acredita que é de Deus. Ele falou que o diabo carregou Jesus no colo na cruz. Olha só que loucura! Ele falou que Jesus ainda ia purificar o santuário, que Jesus não entrou, não está no céu. Olha só que loucura, tudo doutrina da Ellen White. E o povo acreditando. O Deus da igreja evangélica adventista é o sábado. Eles amam mais o sábado que a Deus. E você não encontra nenhum momento no Novo Testamento Jesus mandando guardar sábado. Você não encontra. Dos 10 mandamentos que estão na Bíblia, dos 10, 9 foi para o novo, menos o sábado. Jesus quase foi morto por curar no sábado. Sabe quem é o sábado hoje? Jesus, de Mateus 11, 28. Ele é o nosso sábado espiritual, onde nós encontramos descanso para a nossa alma. Mas a adventista é legalista. Ela ensina para você que se você não guardar sábado, você vai para o inferno. Mas aí você liga na livraria adventista e estão trabalhando sábado. Aí é doutrina de demônios no mundo inteiro. Aí é falsa religiões no mundo inteiro. A própria Ellen White, da igreja adventista, falou que foi passar turno, está nos escritos dela, e ela viu vidas lá em Saturno. Meu Deus, que viagem é essa? Parece que fumou um caminhão de maconha. Esses profetas fumam maconha. Nem maconheiro tem uma visão dessa. Mas eles têm. Nem maconheiro, se fumar um caminhão de maconha, tem umas loucuras dessa.
Deus é amor. A igreja, Deus é amor ao dinheiro. A igreja, Deus é amor ao dinheiro. Aquelas profecias que todo dia vai para o inferno, todo dia visita o inferno. Você reparou? Só visão, só profecia. Eu vi um demônio, aí começa a ver as visões. Onde está isso na Bíblia? Os caras vão todo dia para o inferno, ter visões do inferno, todo dia vai para o céu. O próprio Paulo foi uma vez e falou que não poderia falar o que tinha lá. Não, mas eles vêm e falam tudo. Viu o trono de Deus, viu o anjo, viu isso, aquilo, começa a ver, foi no inferno, viu a reunião com o diabo, viu isso e aquilo. Sendo que Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, olha que Paulo fala sobre revelações. Então toma cuidado com essas profetadas. Toma muito cuidado, porque é uma mistura de espiritismo com nova era dentro dessas igrejas. Quando começar com profetada, repreenda. Olha que Paulo falou no Evangelho, na carta de 2 Coríntios capítulo 12. Se ainda é necessário, me gloriarei, ainda que não convém, passarei as visões, as revelações do Senhor. Olha só, visões e revelações. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora de corpo, eu não sei. Deus o sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao céu e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito um homem proferir. Olha só, ele viu coisas. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu coisas inefáveis que era proibido ele falar. Mas hoje você vê as pessoas, vai para o inferno uns 30 dias do mês, vai 30 dias lá e volta falando coisas. Quem vai para o inferno não volta mais. Entenda uma coisa, quem vai para o inferno não volta mais. O único relato na Bíblia de uma pessoa que contou sobre o inferno foi Jesus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Lucas 16, 19. Jesus não saiu do Jordão tendo revelações e visões. Jesus não saiu do Jordão para pregar rodando no poder, caindo no chão, se estribuchando. Não foi. Jesus começou a arrepender-se. Você não vai ver nos evangelhos Jesus e os apóstolos caindo no chão e se enrolando, cheio do Espírito Santo. Não viu. Porque eu provo nas Escrituras que Jesus e os apóstolos não caíram no chão e se enrolaram. Atos capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro. Depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, Pedro se levantou e com os 11 ergueu a voz e advertiu em termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Quando Deus ia falar com os profetas, Ele falava: põe-se em pé, fique de pé. E Pedro ficou de pé. E Jesus subiu no barco e começou a pregar. Não foi, começou a se enrolar. Quem se enrola cai no chão, fica com histeria. É o diabo no Novo Testamento, é os endemoniados. Os endemoniados caíam, espumava pela boca, rodava, profetizava. O próprio rei Saul, em 1 Samuel,
capítulo 27. O espírito maligno tomava ele profetizava, rolava, ficava com o espírito de loucura. Agora você vai para essas igrejas neopentecostais e pentecostais. Passa o pano, todo mundo cai. O pastor gospe na cara do povo e o povo cai. Aí você vê os transes, os homens rodando no poder e acreditando que aquele ali é o Espírito Santo. Na onde? Isso é um espírito enganador, é um espírito demoníaco. Os apóstolos e os profetas, quando Deus ia falar com ele, falava: fique de pé. Deus enchia eles, pregava e advertia o povo. Isso é evangelho. Não é isso que você vê hoje. Meu povo perece porque falta conhecimento. Porque o meu povo rejeitou o conhecimento da verdade. Rejeitou a palavra de Deus para adorar o diabo. Esse mesmo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos que estamos vivendo, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentira, tem cauterizado a própria consciência. Esses falsos profetas estariam pregando pelo poder do diabo nos altares. Esses padres, pelo próprio poder do diabo. As Escrituras condenam a pastora. Não é permitida a mulher ensinar num culto mesclado por homens. Mas levanta pastoras, levanta bispas. Aonde? O mandamento do Senhor. A mulher não foi permitida ensinar. Jesus não escolheu 12 mulheres para ser apóstola. Escolheu 12 apóstolos, 12 homens. Mas você ensina isso numa geração de hoje, acostumado com o ensino demoníaco? Ah não, isso aí é machista. Esse negócio de pastora é feminismo. Mulheres empoderadas é feminismo dentro das igrejas. As mulheres estão tomando lugar que é do homem. A mulher está virando cabeça da casa. É a mulher que está trazendo o alimento para dentro de casa. E o homem, um bando de homem vagabundo. Guarde isso. Escreve o que eu estou falando. O dia que a sua mulher começar a ganhar melhor, salário maior que o seu casamento já era. Porque quem traz o sustento para dentro de casa é o homem. É o homem que é o provedor de casa. É o homem. Só que os homens de hoje estão virando gay. Os homens de hoje estão virando afeminado. Aí é feminismo. O homem é o cabeça da casa, o cabeça da mulher. E Cristo é o cabeça do homem. A mulher é salva, a própria palavra fala, a mulher é salva cuidando dos filhos, sendo uma boa esposa e exemplo. Exemplo. Mas como? Com esse feminismo dentro das igrejas? Pastora. Aí você vê pessoas se divorciando e casando de novo. Essa bagunça toda. O diabo colocando o povo no adultério. A mulher é salva. A mulher é salva sendo uma boa esposa, a dona de casa e cuidando dos filhos e do marido. E honrando o marido. E o marido, ele é
salvo sendo o homem da casa. Isso não era ensinado quando eu era das igrejas. Aí as mulheres passam 24 horas dentro desses templos, servindo a igreja e o marido em casa. Tem mulher que fica de domingo em domingo dentro da igreja. E os homens, 24 horas trabalhando. Não sai do boteco. Aí chega em casa e bate na mulher. Aí depois vai orar. No evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho triunfalista. E Paulo falando que esses homens, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, iam pregar mentira para o povo, ia pregar o engano para o povo, ia pregar um falso evangelho. Segunda Timóteo capítulo 4. Paulo falou para Timóteo: conjuro perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. E prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda e exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercarão-se de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Recusarão dar ouvidos à verdade, para entregar fábulas. O povo de hoje é recusar ouvir a verdade para ouvir fábulas. Testemunho de Jeová está ali, deixa eu dar a caixa para ele. Recusarão ouvir a verdade para ouvir fábulas. Onde foi que Jesus mandou entregar a sentinela? Essa revista é para você sentar nela. Você põe no banco e sente nela. Na onde? Vão recusar ouvir a verdade para ouvir doutrina de demônios. Você acha que a Torre Vigia está preocupado com os membros da Testemunha de Jeová? Não está. A Torre Vigia ajuntou fundos milionários, prometendo para o povo que Abraão, Isaac e Jacó iriam vir para a terra no fim dos tempos. E eles construíram uma casa milionária lá nos Estados Unidos, com o dinheiro dessas revistinhas que os membros compram. E aquele povo acreditou que Isaac, Jacó e Abraão viria. Resultado da Testemunha de Jeová, os líderes lá venderam aquela casa e colocaram dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Rebeta, se você não entregar a revistinha da Testemunha de Jeová, você vai sair fora do templo do reino, do salão do reino. A Testemunha de Jeová profetizou várias vezes que Jesus voltaria. Várias vezes profetizou a volta dele, e as pessoas marcou data, marcou hora, foram lá acreditando naquela data que aquele fundador colocou. Resultado, Jesus não deu data, não deu hora, e eles esperavam Jesus nos montes em 1915. E aí eles se frustraram, porque a maioria
das pessoas venderam seus carros, suas fazendas, seus bens, acreditando naquela hora. São falsos profetas. Jesus falou: nem o Pai, nem o Filho sabe a hora, nem o Santo, nem o Pai, nem o Filho sabe, somente o Pai. Como que eu posso datar a hora e a volta de Jesus, sendo que Ele não revelou? Ele deu sinais para nós. E esses sinais seriam realmente falsos profetas, falsos doutores, e sairiam pelo mundo afora, enganadores, enganando o povo com as revestidas da Testemunha de Jeová, negando a existência de Deus e de Jesus, falando que Jesus é o Deus menor. A própria maçonaria está lá dentro da Testemunha de Jeová, o próprio diabo ensinando ali naquele salão do reino, o próprio diabo. Olha que 2 João escreveu, segundo carta de João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo em carne. Esse é enganador. A Testemunha de Jeová, ela fala que Deus é um Deus, Jesus é um Deus menor. E a Bíblia fala que esse é enganador. Acautelai-vos, para não perder aquilo que temos realizado, com esforço, para receber completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém inventou convosco, não traz essa doutrina, viu? Essa palavra, não receba em casa, nem dei boas-vindas, porque aquele que dá boa-vinda traz cumpre das suas obras. Quando o Testemunho de Jeová for na tua casa bater no dia de domingo, bater na tua casa, ensinando para você que você tem que acreditar nos livros deles, você chama eles para dentro de casa e fala: vou pegar minha espada, minha Bíblia, guarda aqui. Aí você fala assim, antes de começar, vamos invocar o nome de Jesus, porque a palavra fala: se tiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. Então você vai estar, você e mais os 2 Testemunhos de Jeová. Aí você fala: vamos orar agora no nome de Jesus. Ele sai correndo, porque eles não acreditam no nome de Jesus, sendo que o próprio Jesus falou: tudo que vocês fizerem em meu nome, eu farei. Não é no nome de Jeová, no nome de Jesus. Não é no nome de Maria, no nome de Jesus. Por isso que Paulo falou que a religião é grande fonte de lucro. Religião é para ganhar dinheiro. E você precisa ler a Bíblia para você não ser enganado pelo diabo. Uma multidão indo para o inferno acreditando no diabo. É hora de acordar. É hora de acordar. Porque o Senhor está voltando. Deus abençoe. Amém. Os que João falou,
são enganadores. Que sairia para enganar o povo. Você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa obedecer o que está na palavra, para você não perder tua alma. Ou da heresia do testemunho de Jeová. Eles não acreditam que o inferno é real. Eles acreditam que não há aniquilacionismo junto com a adventista. Você tem uma alma, e essa alma vai para o inferno se você não tiver Jesus. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. O inferno é eterno. Jesus diversas vezes falou que o bicho não morre e o fogo não se apaga, e a fumaça do seu tormento não tem descanso, nem de dia nem de noite. Por isso que João falou: se alguém for na tua casa e não trazer essa doutrina, não receba, não se assente, porque aquele que recebe está fazendo parte com as suas obras. Esse fim dos tempos que estamos vivendo é um aumento de falsos profetas no mundo inteiro. É um aumento de engano, onde você não acha igrejas, templos para você congregar. Você não acha mais, porque a maioria tudo no segundo casamento. Um monte de membro no segundo casamento, divorcia e casa de novo, sendo que a própria Bíblia condena o divórcio e o novo casamento. Você entra dentro das igrejas, é só dinheiro, só pedição de dinheiro. Você vai nessa igreja, é só prosperidade e falsa ilusão, só o engano habitando. Aí a católica é só bruxaria. Sabe o que você faz? Vai para a tua casa e leia a Bíblia, para você encontrar a vida eterna. Leia a palavra de Deus para você encontrar a vida eterna. Pedro falou na carta dele, 2 Pedro capítulo 2, assim como no passado surgiu falso profeta, no meio de Pedro surgiu também há 2000 anos atrás. E ele falou para nós: no meio de vocês vão surgir falsos doutores. Vão surgir falsos doutores. Malafaia, Ed Macedo, Valdomiro, R.R. Soares, Charles Russell Tésio, Willie White, Papa Francisco, Chico Xavier, Allan Kardec, Buda, Maomé, os deuses do Espiritismo, surgiria no meio de nós os profetas e seus lobos trabalhando para eles. E eles vão introduzir no meio de vocês, vão introduzir no meio de vocês heresia de perdição, ao ponto de negar o soberano que o resgatou. Essas doutrinas, o principal papel delas é negar Jesus, negar o soberano que o resgatou. Por isso que são doutrinas de demônios. E uma multidão seguirão eles. Será blasfemado o caminho da verdade. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Mas a sentença desses falsos profetas não tarda. Todos esses pastores que andam roubando o povo, esses padres ensinando mentira, já está decretado, já estão mortos.
Já bateu o martelo. E a Bíblia fala que Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, preso às cadeias eternas. Não perdoou o mundo antigo de Noé, não perdoou Sodoma e Gomorra e muitos outros. E Ele não vai perdoar esses falsos profetas de hoje. Saia da Testemunha de Jeová e vai ler a Bíblia para você encontrar a verdade. E o Espírito da verdade vai entrar em você e você vai descobrir que todas essas religiões são mentira. Uma mentira. É uma mentira. Filipenses capítulo 3. No versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos dizia, e agora repita até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Essas religiões são inimigas da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, como Pedro falou, a sentença não dormita, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infame, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. As igrejas hoje só pregam coisas terrenas: prosperidade, casa na praia, marido novo, vitória, um país melhor. Não é isso? Comendo, bebendo, festas, conferências, aniversário de pastor, porque ele só pensa nas coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. Tem pastor na minha cidade que unge os homens para fazer churrasco. Não é para pregar evangelho, fazer churrasco. É a unção do cupim casqueirado, é a unção do bife na chapa, da Coca-Cola gelada. Mas se mandar ir para a rua, não vai. Não tem autoridade, porque a maioria desses homens estão tudo no adultério. Mas a nossa pátria está no céu, onde aguardamos o Senhor Salvador Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que Ele tem subordinado a si todas as coisas. É só você comparar a vida desses apóstolos, desses pastores de hoje, desses líderes, com os apóstolos, com Jesus. Jesus era pobre, e os apóstolos de hoje são ricos. Isso que eu falo para você: abra teus olhos, Jesus está voltando.